facilitar é a sua interação com relação à língua portuguesa. É importante o português, né? Não apenas na enfermagem, em qualquer situação a língua portuguesa é importante. Tudo é comunicação, tanto escrito, né? Que é o caso de vocês vão escrever muito, tanto praticando mesmo, né? Então, na enfermagem, a comunicação escrita ela faz parte do processo de enfermagem e é fundamental em dois elementos. No que diz respeito a aspectos éticos e legais, né? E a assistência, né? O segundo, a assistência, ele está relacionado com a qualidade assistencial, a qualidade que você dá ao seu paciente, né? Naquele momento. E o domínio da língua portuguesa, na questão da ortografia mesmo, correto, faz com que facilite a clareza, né, e a concisão, a depender do assunto lá naquela situação. Então, quando você escreve uma ortografia incorreta, você pode prejudicar uma interpretação de uma segunda pessoa que leia, né? Existem pequenos casos de certas palavras da língua portuguesa, como eu falei no início para vocês, e só por conta de uma diferença de uma letrinha, modifica totalmente o significado, né? Vou dar um exemplo aqui, a palavra concerto, né? Existe concerto com C e concerto com S, né? Mas qual é o significado de concerto com C e concerto com S? Você no seu dia a dia vai estar pensando nisso? Não, porque na correria do dia a dia a gente não lembra, né? É muita coisa para lembrar, né? Então, nessa situação, faz com que o significado modifique, né? Mas na questão de prontuários, quando você escreve, o uso da concordância, né? Que é bem pontuado nesse tipo de situação. De ver isso tudo, esses erros, né? Sempre nesses tipos de registro. Eu vou mostrar aqui, amanhã eu vou enviar para vocês alguns prontuários. E nesses prontuários a gente vai analisar os erros mais comuns, né? Não porque a pessoa não saiba, a gente não sabe, pode ser uma pressa, né? Também a questão de certas coisas que não são usuais à profissão, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então esses registros de enfermagem, eles possibilitam, né, nós obtermos sobre a assistência prestada a garantir ao paciente, né? Ou seja, você tem que ter uma ortografia correta, tem que saber interpretar corretamente, tem que saber uma pontuação, né? Mas na rapidez a gente falha, né? Na rapidez lá da situação a gente falha e falta às vezes uma clareza, a ideia, né, de que você quer passar naquele prontuário ali. Então, por tudo isso, né, algumas situações se tornam incompletas nesse tipo de situação, que é a situação de vocês, que é na situação da assistência mesmo ao paciente. Né? A língua portuguesa, sim, é bastante importante, né, na enfermagem, por conta disso, por conta da interpretação da pessoa que vai ler o prontuário que você preenche, né, fazendo com que facilite aquela situação. Então é bem importante com relação a isso, tá certo? Então hoje a gente vai iniciar a questão de como você deve interpretar um texto. No nosso dia a dia, a gente, na correria, a gente não pensa muito em certas situações, né? A interpretação de texto nos cerca. Tudo que a gente vê em várias situações é uma interpretação de texto. Não é só porque é um texto escrito que ele vai ser apenas um texto. Você vê um texto, uma imagem, vê um texto, uma charge, uma foto é um texto. Tudo que nos cerca é um texto e cabe a nós interpretar, né? Mas a nossa situação aqui é a questão da escrita mesmo, né? De como é que você interpreta um texto escrito, né? Para você interpretar um texto, você tem que ter o quê? Tem que ter paciência, né? Então, você tem que ter a paciência de ler, compreender, tentar compreender algumas palavras, né? Porque algumas palavras, principalmente nos termos técnicos de enfermagem, há palavras que são bem complicadas, né? E tem que entender, naquele contexto lá, aquela palavra. Né? Então, dependendo do contexto, uma palavra pode ter um significado diferente, né? Então, a gente tem que entender aí também nessa questão das palavras de acordo com o contexto.
Então, a primeira dica, né? Você lê lentamente o texto todo, né? Ter paciência. Então, você lendo o texto todo, tendo uma paciência, né? Sem interrupções. Isso tudo faz com que você tente captar aquele texto, a essência do texto, né? A essência de um texto relacionado a qualquer disciplina. Você pode compreender sempre tentando buscar o significado dessas palavras, né? Quando você busca o significado de algumas palavras que tem a ver com o que você compreende sobre o conteúdo, o assunto de enfermagem, aí te facilita, né? A releitura, né? A questão da releitura. Você não compreendeu o texto, você não compreendeu, você vai ter que ter a sua boa noite, Mariana. Você vai ter que ter a paciência de retornar o texto e ler novamente, né? Faz parte. Tem que reler. Você não compreendeu um prontuário, por exemplo, né? Você não vai entregar às pressas, porque ali uma vida dependendo de você. Então você vai ter que reler, vai ter que ter a paciência de ler quantas vezes forem necessárias, né, para identificar a ideia daquela situação, né? Então, quando você relê, você aprende mais, né? Quando você pratica, você aprende mais, né? A questão da prática. Não adianta eu dar essa aula aqui para vocês e vocês não praticarem, vocês não vão absorver o que eu estou explicando, né? Até porque vocês vão tentar compreender várias informações, a partir daí vocês vão tentar absorver o conteúdo para facilitar a sua vida, né? Quando você está lendo o texto, qual a outra dica? Você pode sublinhar as ideias mais importantes, né? Algumas palavras que são necessárias, que você já capta lá naquela situação e já sabe o que é que a pessoa que escreveu naquela situação quer te repassar, né? Então você pode sublinhar pontos importantes, ideias que são relacionadas à questão secundária. Então, não sublinhe tudo, né? Sublinhe o que for principal, seja bem objetivo, né? Separar fatos de opiniões, né? Então, você não vai ter nenhuma opinião com relação ao prontuário, né? Você vai ler, vai entender o que aquela pessoa ali tem. Então, não vai ter uma questão pessoal, né? Você vai estar sendo impessoal. Vai ser uma coisa não tendenciosa, né? Porque ali não é uma coisa mutável. Você não vai poder modificar. Você vai ler, vai repassar aquela informação para que você compreenda, né? Então, é uma forma de interpretar diferente. Não dependendo do tipo de situação, você interpreta de formas diferentes, tá certo? A questão de retornar ao texto sempre que necessário, né? Se você achar que esqueceu alguma coisa, tem alguma ideia que é importante e você não compreendeu, você retornar ao texto e ler, né? Para tentar absorver aquela situação. E a questão de reescrever o conteúdo lido. Isso é bem importante, né? A prática. Quando você resume o que você compreendeu, né? Você memoriza, como é que você memoriza o que você vai aprender, né? A questão da técnica é uma coisa bem antiga mesmo, a questão da escrita, né? Quando você escreve, você aprende. Não adianta eu só falar e você não escrever, né? O bom estudante escreve o que compreendeu, né? Para quê? Para memorizar. É uma técnica de memorização, né? Atualmente tem aí os mapas mentais, né? Técnicas de estudo. Antigamente não tinha, né? Mas atualmente tem. Você fazer resumos, né? O que você acha importante você escreve. Tudo que está dentro de um contexto, você observa e vai tentar retirar ali as ideias principais. Então, quando você escreve, você assimila, porque você vai lembrar o que você escreveu. Olha, se você só assiste, você só observa, você não vai lembrar. Infelizmente, você não vai lembrar. Você vai lembrar do título, né? Aí, dicas para uma boa interpretação, né? Leia muito, né? Com vontade. Então, você que está na disciplina técnica de enfermagem, você quer aprender. Então, para você aprender, você tem que ler muito, né?
quando você lê muito, a leitura, ela faz com que você aprenda diversos conteúdos, né? Quando você é assíduo, no caso de vocês que vocês são, que vocês estudam todo dia, né? O que vocês gostam, acredito que sim, faz com que vocês assimilem, né, com mais vontade aquele tipo de texto, né? Quando você assimila, quando você faz, quando você lê o que você gosta, além de você ter prazer, né, naquela leitura, você aprende, né? As questões ortográficas de pontuação, eu só vou lembrar de regras? Não. A pessoa que lê diariamente vai saber automaticamente sem lembrar de regras. Apesar da língua portuguesa, né, do português ser baseado 100% em regra. Português é só regra. Então, por que existe a crase? Porque é uma regra, né? Porque existe denotação? Porque é uma regra, né? A língua portuguesa é pura regra. Então, eu não posso modificar por quê? Porque é uma regra. Então, quando você lê, você, além de misturar, né, de fundir as regras que você conhece, seu conhecimento sobre a disciplina, também você pode, com essa leitura, facilitar a sua interpretação de acordo com a sua leitura, né? Então, quanto mais você lê, mais você aprende a questão ortográfica, mais você aprende a questão de pontuação, né? Então você do nada vai escrever um pontuário, por exemplo, só que você nunca viu um pontuário, não sabe nem como é a estrutura, né? Como é que você vai escrever ali, né? A questão da ortografia, a questão da pontuação. Então quando você tem uma leitura diária, você vai ter facilidade, você vai tirar aquele de letra, né? Não vai errar a ortografia, não vai errar a concordância, né? Então isso tudo te ajuda, a leitura ajuda muito a você crescer, né? Nessas questões de ortografia, pontuação e concordância. Crie familiaridade com o conteúdo escrito, né? Quando você cria esse tipo de situação, essa frequência, esse hábito, ela vai te ajudar, né? Esse hábito vai te ajudar a assimilar vários tipos de palavras. Você vai ter um vocabulário extenso. Quando você lê, seu vocabulário aumenta, né? Vai haver palavras aí que você vai falar e vai ter facilidade porque você leu, né? Você vai saber o significado. As outras pessoas podem não saber, mas você sabe o significado. Então, analise, né, a análise de palavras, né, em diversas fontes, como música, provérbios, ditados, não, tudo que nos cerca a palavras, né? Numa música que a gente escuta, né? Numa leitura de algum estilo que a gente acha interessante, então você assimila palavras novas, né? A análise de informação e estrutura de gráficos, tabelas, diagramas, né, que é uma estrutura diferente. A questão da estrutura, né? Há textos que, por conta da sua estrutura, modifica algumas coisas. A gente vai ver também a questão da estrutura de alguns tipos de texto. O uso de técnicas que contribui à diversificação vocabular, né? A questão de sinônimo e antônimo, homônimo e parônimo, né? O que é isso? Nós também iremos ver, né? A diferença, o que é um sinônimo, o que é um antônimo, acredito que vocês saibam. Homônimo e parônimo, essas palavrinhas que nós vemos no dia a dia da gente, mas que por diversas vezes também a rapidez do dia a dia a gente nem assimila, né? O uso recorrente de dicionários e gramática, né? E a realização de palavras cruzadas ou coisas lúdicas, né? Quando mais imagens você vê e mais coisas lúdicas que você utilize, mais facilidade você vai assimilar, com mais facilidade você vai assimilar o conteúdo, né? Não, só texto você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir absorver. Você tem que associar aquele texto àquela imagem. Aí facilita a sua aprendizagem. Alguma coisa mais dinâmica, algum jogo mais lúdico, de acordo com a disciplina. Aí vai te ajudar na questão da assimilação de conteúdos, né?
Pratique a interpretação de texto. Quanto mais você pratica, como eu falei antes, mais você vai facilitar a sua vida, né? Você vai ter, com relação à interpretação de texto, a questão do vocabulário, né? A questão do vocabulário que é bem importante. E você pode, no caso de vocês, né, a questão de concursos, fazer concursos, provas, né? A questão da língua portuguesa é bastante cobrada quando você vai fazer uma seleção, né, concursos e provas, sempre é cobrada a questão da língua portuguesa. Sempre, sempre. Qualquer concurso, né? Em qualquer área. A língua portuguesa é bastante cobrada. Né? E quem fica na frente é quem? Quem sabe aquele conteúdo. Não adianta só saber o conteúdo de enfermagem. Tem que saber outros conteúdos para facilitar a sua aprovação, né? Na sua seleção, no seu concurso. Aí facilita muito. Né? Quando você identifica as ideias principais daquele texto, as relações, por exemplo, naquele contexto lá, quando você tem facilidade de resumir, mesmo falando, né? Você tem facilidade parafrasear, né? Você vai ler o texto lá e vai tentar tirar daquele texto as ideias principais, sem colocar a sua opinião, né? Porque você não pode colocar a sua opinião. Paráfrase não coloca opinião. Então, mas sempre colocando as ideias do autor. Então, a gente tem que observar a questão da leitura no estudo da enfermagem. Né? Quando você interpreta, quando você tem um vocabulário facilitado, de acordo com vocês, da disciplina de vocês, a questão da ortografia e da concordância facilita bastante alguns termos técnicos que vocês vão ter que aprender futuramente, né? Gente, eu estou falando bem rápido, né? Alguém tem alguma dúvida com relação às dicas de texto? Acredito que não, né? As dicas de texto nós vemos aí diariamente em qualquer meio de comunicação, né? Principalmente nas redes sociais. Dicas de estudo, né? E outras coisas, outras situações. Mas quando for amanhã nós iremos analisar um prontuário para que vocês facilitem a questão da escrita, ortografia e concordância, que é o mais cobrado, que são os erros mais pontuais na questão da enfermagem mesmo, tá certo? Mas quem quiser falar alguma coisa, pode falar, antes de eu dar continuidade aqui nesse conteúdo aqui, denotação e conotação. Ninguém quer falar? Tá certo. Então, vamos lá. Esses conteúdos aqui de português instrumental, eles são conteúdos de ensino médio, né? Acredito que vocês viram eles todos no ensino médio. Vamos lá para a questão da denotação e da conotação, né? O que é um texto denotativo e o que é um texto conotativo. Quando nós estudamos esse tipo de situação, nós lembramos sempre da literatura, né? Mas no caso de vocês, não vai ver a questão da literatura, a gente vai ver a questão de textos reais, né? Então, vamos lá para o real. Denotação, vocês viram lá no ensino médio, esse tipo de texto denotativo é aquele texto que ele é um texto real. Então, quando você escreve uma notícia de jornal, texto real, um prontuário, texto real, tudo que for relacionado à realidade, ele é denotativo, é uma questão denotativa, é denotação. E tudo que for ficção, ele é um texto conotativo, é uma conotação. Né? No caso de vocês, a gente vai ver a questão da denotação, do real. Né? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui algumas chaves, né? Quando você utiliza imagens, quando nós interpretamos imagens, nós absorvemos mais o conteúdo em nossa mente, né? Facilita muito. A questão das variações de um signo linguístico, né? São chamadas de denotação e conotação. Elas devem ser subordinadas ao tipo de linguagem a que se deseja empregar. No caso de vocês, a denotação, né? Vamos aqui para a primeira situação. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês? Vamos lá para a segunda.
Você vai comer asfalto no quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. Então você observa aqui, ó, que na primeira situação ele está indagando, né, alguma situação com relação ao dono do bar, né? E na segunda situação aqui, você observa aqui há várias figuras de linguagem. Nós não estudaremos figuras de linguagem porque não é um texto literário, não é uma coisa de ficção. Nosso caso aqui é o real. Então, na primeira situação, a gente observa que o texto ele é totalmente real. É uma coisa do dia a dia, que é real. E na segunda situação, ele utiliza palavras e expressões que são ficcionais, né? Então, o uso de expressões ficcionais é um tipo de texto conotativo. Então, texto denotativo é aquele texto que é real. E o texto, texto denotativo é aquele texto que é real. E o texto conotativo é pura ficção. Então, no nosso caso aqui que nós estudaremos, será o texto no sentido denotativo. É aqui a explicação dos quadrinhos. Aí, sintetizando, né, ó, o sentido mais geral que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria, é o sentido figurado, que é a metáfora, um sentido metafórico, que não é real. E denotação é o que é real. Então, o D é de dicionário. Então, tudo que está dentro do dicionário é real. Então, quando você lembra do D, é denotação, que é dicionário. Tudo que está no dicionário são coisas reais. São definições reais de uma determinada palavra. Então, denotação é realidade, tá certo? Então, vamos lá. A questão da leitura, né, que eu falei no início, que é bem importante para você assimilar muitas regras gramaticais. Você não precisa aprender um turbilhão de regras, né? Você aprende o que você precisa. Então, se você precisa saber de uma questão ortográfica, então você vai tentar ler questões ortográficas, né? As regras ortográficas e vai unir textos, ler textos que facilitem essa assimilação e essa escrita correta. Se você precisa da questão da concordância, com a leitura você vai conseguir isso. Não adianta você ler um monte de regras sobre concordância, tanto verbal como nominal, e não compreender nada. Vai facilitar a sua vida, o que você vai fazer? Você vai ler, né? Eu não vou falar um exemplo aqui, ó menino, são felizes, né? Aí a questão da concordância é totalmente incorreta. Porque eu sei que os meninos são felizes? Porque eu vi em algum lugar, eu fiz alguma leitura e vi que a concordância é daquele jeito. Então, a questão disso, nós iremos analisar um pouquinho a questão da regra, mas também dentro de um contexto, né, para facilitar. Então, vamos facilitar isso tudo. E a pontuação, né, a questão da leitura mesmo. Onde é que eu vou utilizar uma vírgula? Por que eu uso 3 pontos, né? Por que eu uso 2 pontos? Então, nós iremos ver isso também hoje para facilitar. Então, leiam. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão absorver o conteúdo e vão ter facilidade. Vamos ver um pouquinho também da questão da linguagem, né? Na língua portuguesa, há vários tipos de linguagem, né? A questão das variações linguísticas. Nós não moramos aqui no Ceará, nós falamos de uma forma, né? O pessoal de São Paulo fala de outra forma. Então, de acordo com cada região, falamos de formas diferentes. Mas a gramática, a questão da língua portuguesa, ela é nacional, né? E em alguns países também utilizam a gramática da língua portuguesa. Então, o que você está estudando aqui, né? Outra pessoa de outro lugar está estudando também o mesmo conteúdo. Por quê? Porque gramática é regra, né? Então, as regras são sempre as mesmas. Só a questão da linguagem mesmo que modifica, né? O que é a linguagem, qual a importância da linguagem, né? Então, gestos, desenhos, movimentos, símbolos,
palavras, isso tudo faz parte de um tipo de linguagem, né? A linguagem do trânsito, né? Aquele símbolo lá eu sei, por quê? Porque eu estudei, né? Se eu não tivesse estudado, eu não saberia nem para que qual é o símbolo de não poder estacionar em tal lugar. Então, porque eu sei? Porque eu estudei, né? A questão das palavras, né? A questão dos desenhos, dos gestos, né? A linguagem da Libras, né? Então, há vários tipos de linguagem. Então, o ser humano, ele dispõe disso para se comunicar. Como é que você, técnico de enfermagem, vai se comunicar, né, com aquele ambiente lá também de acordo com a situação, aquele ambiente de enfermagem, né? Como é que você vai se comunicar, né, com o seu colega, né? Por quê? Como é que você se comunica? Através de uma linguagem igual, né? Há termos que só vocês vão saber, né? O pessoal de fora não vai saber. Por que você vai saber? Porque você estudou para aquilo, então você vai saber, você vai compreender. Então, dependendo do grupo, né? Dependendo do tipo fugiu da mente aqui. Dependendo do tipo de situação, a linguagem ela difere, né? Então, eu sou técnico de enfermagem e vou utilizar aquela linguagem naquela situação, naquele lugar. Na minha família, dentro da minha família, eu vou utilizar palavras de acordo com aquela minha família utiliza. Então, a cada situação, eu vou utilizar uma linguagem, né? A linguagem é um instrumento que vai objetivar, né? Tudo isso vai fazer com que a gente interaja com as pessoas, né? Quando você consegue interagir e a pessoa consegue lhe compreender, é porque você tem uma forma simples de expressar o que você quer falar, né? Então, isso tudo que você encontra dentro da linguagem, né? Então, a gramática, ela precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda, né? Segundo Luiz Fernando Veríssimo. As palavras, afinal, vivem na boca do povo e são faladíssimas. É a fala que faz evoluir a língua, né? Quanto mais nós falamos, mais a língua evolui, ou não, né? Tem algumas palavras que hoje foram modificadas, como por exemplo a palavra você, né? Que antigamente era vossa missê, aí foi modificando as questões históricas mesmo. Depois vós missê, depois você, e atualmente na linguagem da internet, para a gente escrever bem rápido, as pessoas escrevem VC, né? Então, no decorrer da evolução, a língua, algumas palavras são modificadas, algumas palavras são até retiradas da língua, porque não são tão usuais. Aí também vai depender do que você quer com relação à questão daquelas palavras de utilização, né? Então, o estudo de uma linguagem examinada como sistemas de meio de expressão, mais estritamente, é o estudo dos fonemas, né, que é a morfologia e dos processos da estruturação do sintagma. O que é fonema? É conteúdo do sexto ano. A questão dos fonemas nós iremos ver na questão da divisão silábica, né? E na questão também de polifonia, como eu falei no início, né? Que tem palavras que só modificam o significado só por conta de uma letrinha só, né? Então, quando você fala, né? Você pode observar, como eu falei no início, a palavra concerto com C e concerto com S, né? O som é o mesmo, isso aí é fonema, né? O som é o mesmo, mas os significados são diferentes, né? Há várias palavras da língua portuguesa que modificam a letra, e o som permanece o mesmo, só que o significado é diferente, né? É só para complicar mesmo, né? A questão da gramática, ela às vezes complica mesmo nossa vida. Então, na realidade, toda palavra, ela comporta duas fases. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de se dirigir a alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor, né? Eu sou locutora, eu estou falando, e do ouvinte, que são vocês. Então, não adianta eu falar uma coisa que vocês não compreendam, né? Então, você só vai conseguir se comunicar comigo se você compreender o que eu estou falando. Se não compreender,
não vão se comunicar, né? Eu não sei inglês, então a pessoa que vem falar inglês comigo, não vai haver comunicação, porque eu não sei inglês, eu não sei espanhol, eu não sei francês. Então não vai haver comunicação, né? Eu não vou saber termos técnicos da enfermagem porque eu não estudo coisas relacionadas à enfermagem, né? Alguns termos. Então não adianta você falar para mim vários termos técnicos porque eu não vou compreender, então não vai haver comunicação, né? Você vai compreender ou não. Então só há comunicação quando ambas as pessoas, aquele grupo, eles conhecem aquele tipo de linguagem, tá certo? Então só há comunicação se aquele grupo lá, ele compreender o que você está querendo expressar, né? Então, através da palavra, né, você vai tentar reunir esse tipo de situação para que as pessoas se compreendam, né? A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Então, é uma ponte, né? As palavras que eu compreendo e as palavras que você compreende, se forem as mesmas, né? Dependendo da situação. Então, é uma ponte, serve de ponte para a comunicação, né? Então, o interlocutor ou ouvinte, ele vai compreender a mensagem, né? Que são a questão das funções da linguagem, né? Você utiliza muito isso aí indiretamente no seu dia a dia de técnico de enfermagem. Não tentando lembrar de regras gramaticais, mas nós iremos ver aqui a questão das funções da linguagem, né? Esse tipo de função de locutor, interlocutor, isso tudo você faz no seu dia a dia, mas você nem lembra da língua portuguesa, mas você está praticando aquela ação ali no seu dia a dia. A palavra território território comum do locutor e do interlocutor. Isso tudo vocês vão ver, vocês veem no dia a dia de vocês, de enfermeiro, vão ver, né? Mas não vão lembrar da língua portuguesa, mas vão lembrar de acordo com o contexto da situação, né? O que é língua, né? O que é a questão da língua. A língua portuguesa é uma língua, a língua inglesa é outra, a língua francesa, espanhola. Então, cada um tem seu código, né? O nosso código é a língua portuguesa. Então, os brasileiros estudam a gramática da língua portuguesa, então se eu sair daqui e for para outro estado, quando eu for me comunicar, né, usando a gramática da língua portuguesa, as pessoas vão compreender. Porque é nosso código, né? O código de Libras, né? As pessoas que estudam Libras, então elas vão compreender aquele código ali, né? Então esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo, que é um poema de Gilberto Mendonça. No início era tensa de tão clássica. Então, no início, na época do descobrimento do Brasil, né, que eles trouxeram a língua portuguesa, né, para a nova terra, a língua era bem mais complexa do que é hoje. Hoje é bem mais simples. Antigamente, a regra era bem complicada mesmo. Você pegar livros antigos, você observa que não tem nem como você compreender. É uma língua tão clássica, tão culta, que só quem gosta mesmo de dificultar, de coisas bem complicadas mesmo, compreendem, né? A língua hoje, a língua portuguesa, ela é bem mais simples, ela é bem mais maleável, né? Então, no início era bem clássica, era bem tensa, era bem pesada mesmo. O palavreado era bem complicado. Hoje ela está mais macia, ela está mais romântica, né? Incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira, as expressões são mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, não se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Então, antigamente, o português era bem difícil, muito difícil. Atualmente é bem fácil. A linguagem, as palavras, elas são mais coloquiais, né? Elas são mais de fácil compreensão. Antigamente não era assim. Ainda bem que nós estamos no atualmente. Né? Quando é que ocorre a comunicação? Né? Como eu falei para vocês, só há comunicação se houver interação, né? Se eu compreender o que você está falando e você compreender o que eu estou falando. Aí só há comunicação
se tiver a linguagem igual, né? A mesma linguagem. Como eu falei, não adianta eu falar termos de gramática aqui que você não vai compreender. Então, não vai haver comunicação. Vai haver uma confusão mental, né? Porque você vai ter dificuldades, não vai facilitar a sua vida, né? A língua portuguesa é para facilitar, não é para dificultar. Então, você vai utilizar a língua portuguesa de acordo com o seu contexto aí, de técnico, para te facilitar. Vai haver situações, vai haver regras que você não vai necessitar, né? Você não precisa de tudo, você precisa do básico da língua portuguesa para facilitar a sua vida e não apenas a sua vida, a vida da pessoa que estiver próxima a você, naquele ambiente, né? Para que haja comunicação, para que haja interação, né? Qual a definição de linguagem? A linguagem, ela é um processo comunicativo, né, pelo qual as pessoas interagem entre si. Há vários tipos de linguagem, né? No nosso caso, nós estudamos muito a questão da prática mesmo, a questão da linguagem verbal, né? O que é a linguagem verbal? Que é a unidade básica, né, da palavra, da fala ou da escrita. Então, como nós escrevemos muito, nós precisamente utilizamos a linguagem verbal. Então, tudo que é escrito é verbal, tudo que é falado é verbal, tá certo? A linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal é tudo que não é escrito. Tudo que não é escrito é não verbal. Então, uma música, né? A pessoa vai dançar, aí é uma linguagem não verbal. Uma dança, uma mímica, uma pintura, uma fotografia. Tudo isso é linguagem não verbal, porque não tem a ver com escrita, né? Então, os gestos, o movimento das imagens são linguagens não verbais. Linguagens mistas. A linguagem mista é a mistura de desenho com a escrita. Nós iremos ver um exemplo bem simples, né? História em quadrinhos, uma charge, né? Quando você vê um programa de TV, né, que vem a mistura da imagem com o texto. Então, ali há a linguagem mista. E a linguagem digital, né, que é a linguagem mais simples de ser compreendida, né, que é utilizando os meios eletrônicos. Então, há esses 4 tipos de linguagem. No nosso caso, utilizaremos mais a linguagem verbal, né? Qual a definição de interlocutores? Né? O que é interlocutores? Os interlocutores são as pessoas que participam do processo de comunicação. Então, vocês que estão escutando são os interlocutores. Vocês estão participando, e eu, né, junto comigo, do processo de comunicação. Então, a pessoa que você atende, né? E a pessoa e você, o atendente, o técnico, vocês são interlocutores, vocês estão se comunicando, né? Por meio de uma linguagem só. Então aí são os interlocutores. O código é uma questão convencional mesmo, né? Da transmissão da mensagem. Então, o exemplo, o código na rua, alguns códigos que existem na rua, os códigos de trânsito. Então, eu só vou saber aquele código se eu estudar. Se eu não estudar, eu não vou compreender aquele código ali. Tá certo? A língua, né? Como eu falei para vocês. A língua, ele é um código formado por signos. São as palavras. No nosso caso, a língua portuguesa, né? Que são cheias de regras, cheias de leis, né? Para que todo mundo possa com facilidade se comunicar entre si. Se você lá no infantil, antigamente maternal, né? Se você não tivesse estudado a questão da língua portuguesa, o ABC, as famílias silábicas, hoje você não iria conseguir se comunicar com ninguém, né? Para você ver a importância. Você nem conseguiria interpretar uma coisa de matemática, uma atividade de matemática. Você nem conseguiria ler um texto de história. Você nem iria conseguir ler nada, né? Para você ver como a língua portuguesa é importante, é a base de tudo. Então, a partir dessas regras, fazem com que nós nos comunicamos entre si.
A questão aqui agora das variedades linguísticas, né? Como eu falei também para vocês, né? As variedades linguísticas, elas são importantes tanto na questão social, como na questão cultural, regional, histórica. Isso tudo vai modificando dependendo do tipo de variação. Você está sendo técnico de enfermagem aqui na nossa região, mas se você fizer uma seleção e passar para outra região, né? Você vai ter que aprender as questões regionais, históricas, sociais e culturais daquela região, né? Você vai tentar fazer isso tudo, né? Porque você está modificando de região. Então, as variedades linguísticas, elas são importantes para isso também, né? Então, as variedades linguísticas, elas são variações de uma língua. Então, nós aqui do Ceará falamos de acordo com a nossa variação, de acordo com a nossa condição social, cultural, regional e histórica, né? Então, o que é isso, né? Quais esses tipos de variações? Há dois tipos, a variação padrão, ou pode ser língua padrão, ou pode ser norma culta. O que é isso? A gramática, né, que nós estudamos, tudo que for regra é considerado norma culta. Onde é que você vai encontrar esse tipo de texto? Em livros didáticos, ou qualquer tipo de livro, em jornais, em revistas, em livros científicos, em qualquer tipo de livro você vê o uso da norma culta, a gramática totalmente escrita corretamente, de acordo com as regras. Então, ela é uma variedade padrão ou pode ser norma culta ou língua padrão. São esses três sinônimos, essas três situações. E existe a variedade não padrão. O que é isso? A variedade não padrão ou língua não padrão, né? São todas as variedades linguísticas diferentes da padrão. Então, quando você utiliza uma gíria, né, ou um jargão, né, de acordo com o grupo de profissão, então, o grupo do pessoal de enfermagem tem seus jargões, né, tem sua própria linguagem. Quem está de fora não vai entender nada. Por quê? Porque ele não entende nada de enfermagem. Então, os grupos de policiais, eles têm os próprios jargões. O pessoal do futebol, os surfistas, né? Surfistas. Então, eles têm o próprio jargão, né? São palavras que só aquele grupo ou aquela profissão sabe, né? Então, isso aí é considerado uma variedade não padrão. Por quê? Porque não está dentro das regras gramaticais.